nessa aula nós iremos abrir uma sequência de debates entre Jó e os seus amigos. E nós queremos também, em cima do debate que Jó teve com Elifaz, trazer um pouco da teologia bíblica do sofrimento. Qual a resposta bíblica ao sofrimento humano, né? Por isso nós estruturamos as 3 perguntas lá no grupo do WhatsApp e nós iremos respondê-las no meio para o fim da aula. Iremos começar então trabalhando o contexto de Jó, trabalhando as ideias e o posicionamento de Elifaz, para caminharmos, para tentarmos fazer algumas amarrações no que a Bíblia trata como teologia bíblica do sofrimento, tá? Então, primeiramente, vamos analisar o fato bíblico, o fato da vida de Jó e o dos seus amigos. Já foi lido o texto bíblico em classe, já foi falado o objetivo da lição, já foi falado o texto áureo. Então, de forma que nós vamos avançar. Nós estamos diante de um fato bíblico, que Jó e os seus amigos desconheciam a realidade espiritual que os cercava. A realidade espiritual está bem descrita para nós no capítulo 1 e 2. Existiu uma audiência entre Satanás e Deus, e existia uma permissibilidade da parte de Deus para que Satanás operasse na vida de Jó. Só que tudo isso era desconhecido, tanto de Jó como dos seus amigos. Não existia revelação escrita da parte de Deus. Existia uma revelação, uma tradição passada de geração para geração. E Deus se revelava através dessa tradição. Eles conseguiam tatear algumas coisas dos preceitos de Deus. E algo muito firmado nessa tradição era a justiça retributiva, que se o homem fosse justo, lograria benéfice e bondade da parte de Deus, e se o homem fosse ímpio e mau, lograria ira e punição e desgraças na sua vida. Os amigos de Jó estavam interessados em ajudar Jó. Ouço comentários de que os amigos de Jó, quem tem amigo como esse não precisa de inimigos. Mas eu ponho um parêntese aí. Eles estavam interessados em ajudar Jó. Eles começaram bem, né? Lá em Jó capítulo 2, nós não vamos ler por causa do horário, versículo 11 ao 13, mostra que eles, ao ver Jó, se entristeceram, rasgaram suas vestes, e por 7 dias, junto com Jó, não abriram a sua boca, mas dividiram aquele momento de dor com Jó. Foram sensíveis ao momento de dor de Jó. E, irmãos, muitas vezes, quando a fatalidade nos alcança, quando um filho nosso é tragado, quando um filho nosso é vítima de uma bala perdida, por exemplo, quando uma esposa nossa é vítima de um atentado, um estupro, coisas que fogem completamente à previsibilidade, que fogem completamente àquilo que esperávamos. Muitas vezes a função do pastor, do conselheiro bíblico, do amigo que vai ali confortar, no primeiro momento, às vezes, é sustentar, é apoiar, é dividir a dor. Não necessariamente precisamos chegar com versículos pré-formatados, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, confiem em Deus, não. E nós vemos isso nos amigos de Jó, uma postura de sensibilidade, de querer ajudar. Como falei, Jó capítulo 2, versículo 11 e 13. Entretanto, na sua limitação humana, Elifaz se levanta para fazer uma defesa apologética. Ele vê prejuízo
abordagem que Jó estava dando ao seu sofrimento, ele vê prejuízo a toda a estrutura teológica que ele tinha. E ele se levanta e tenta fazer uma defesa apologética da sua fé, do seu credo, né? Nós hoje temos o nosso credo, então se chegasse aqui defender alguém defendendo algo que contradizesse, fosse em confronto, conflitasse com aquilo que a gente crê, seria natural instigar em nós uma tentativa de defesa daquilo que a gente crê. E ele se levanta motivado a defender o seu credo. Na fala do Elifaz, capítulo 15, versículo 4, ele fala: tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Se esse tipo de discurso seu prosperar, na limitação humana dele, ele via que ele estava fazendo em vão temer a Deus, não se via mais temer a Deus, e com isso ele iria diminuir os rogos, iria diminuir a postura de piedade dos homens daquela geração, porque não vale a pena se dedicar a Deus se nós estamos expostos a isso. E essa era a limitação humana de Elifaz. Mas aí a gente vê a motivação do seu coração. Nós vemos também na pessoa de Elifaz a influência de Satanás. Jó capítulo 4, versículo 13 ao 19, Elifaz fala que estava no profundo sono e de repente ele se viu perto de um espírito que fez arrepiar todos os pelos do seu corpo, e esse espírito falou com ele. E a gente percebe, vamos abrir lá, irmãos, que é interessante esse detalhe. A gente percebe Satanás, ele, de forma literal, ele só aparece no capítulo 1 e 2 de Jó, mas de forma indireta nós podemos identificar Satanás aqui nessa passagem, capítulo 4 de Jó, versículo 13 ao 19. Não, eu vou pedir aqui, versículo 13 ao 16. Quem pode ler? O versículo 17 ao 19 eu leio. Capítulo 4, versículo 13 ao 16. Entre esses pensamentos vindos de visões da noite, quando caiu sobre os ombros um sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia. Esse vai ler 17? Isso. Então, qual é a experiência que Elifaz teve? Eu não sei os irmãos, mas tem um fenômeno que se fala que acontece durante uma fase do sono, em que várias pessoas atestam que tiveram experiência de ter pesadelos terríveis, de paralisar o corpo e a mente dele ficar ativa e o corpo fica paralisado, né? E eu não sei se alguns daqui já tiveram experiência desse tipo, né? Eu mesmo já tive. E experiência que não tem como, na minha experiência eu tive uma coisa que não teve como eu dizer que não era espiritual. Eu tive essa experiência e praticamente eu fiquei com o corpo paralisado e mente ativa, e há uma presença maligna muito forte no quarto, e ela falava: eu vim aqui para te destruir. Ontem estive com o teu pastor e hoje chegou a tua vez. Aí eu não conseguia nem verbalizar palavras, meu corpo estava paralisado e minha mente estava ativa. Até que eu consegui dizer: está repreendido em nome de Jesus. Aí voltou o meu controle do meu corpo, me levantei e comecei a guerrear. E a sensação de que aquele espírito estava presente no quarto. Às vezes me dava a sensação de que tinha passado, que a tempestade, as ondas tinham se acalmado, mas eu andando, cantando louvores pelo quarto, chegava em determinado momento do funcionamento do quarto, meu espelho se arrepiava, percebendo a presença maligna ali.
e continuei orando, combatendo, cantando louvores, vendo versículos da Bíblia por muitos minutos, não sei precisar exatamente, mas foi literalmente uma batalha espiritual e não foi uma vez que aconteceu isso comigo não. Sendo que essa vez que eu narrei, no dia seguinte eu conversei com o meu pastor, aconteceu isso comigo. E nitidamente ele falou assim, do jeito que eu vou acabar contigo, ontem eu estive com o teu pastor e hoje chegou a tua vez. Aí o meu pastor disse, servo de Deus, ontem à noite eu passei por lutas parecidíssimas com essa que você está atestando aí, confirmando que realmente não era coisa da minha cabeça, era realmente algo espiritual. E ele teve uma experiência, ao que me parece, parecida com essa. E nesse momento que ele estava num profundo sono e o Espírito chegou perto dele, ele se arrepia totalmente. O que é que o Espírito fala com ele? Vamos ver, versículo 17. Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Puro do que o seu Criador? Como se dizer assim, pode esse Jó, é um homem mortal, se levantar e dizer que é mais justo do que Deus, que está sofrendo injustamente, que Deus não está ali fazendo justiça? Olha Satanás trabalhando teologicamente, né? E aí a gente contextualiza Jesus dizendo que a parábola do joio e do trigo. O pai planta o joio, ou seja, a igreja, o trigo, o pai planta o trigo, a igreja. Mas Satanás sim entra dentro da igreja e tenta fomentar o joio, ou seja, ele tenta trazer entendimentos que vá levar o povo ao erro. E aqui nós vemos Satanás instigando, pelo menos é uma interpretação, que nessa interpretação ele estaria instigando o coração dele faz. Pode Jó se levantar e querer tratar Deus como injusto? Aí veja o versículo 18. Se Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribuiu loucura, quanto mais aos que habitam em casas de barro, cujo alicerce está no pó, que são facilmente enganados como a traça. Então nós vemos aí a presença do inimigo das nossas almas. Por isso que a Bíblia nos chama a estar vigilantes. Ali por trás, influenciando a convicção de Elifaz, né? E o perigo de nós nos pautarmos a nossa vida com base em visões e experiências. Não, irmãos. Hoje nós temos uma estrutura que é o cânon sagrado, é a Bíblia Sagrada. As visões têm que estar diante da palavra. Examinemos os espíritos, provemos tudo. Mas infelizmente Elifaz tinha somente a tradição à sua disposição, e ele se influencia demais por essa experiência que ele teve. Eu destaco, irmãos, que apesar do erro teológico, apesar de muitas vezes ele julgar precipitadamente, porque uma coisa é ele fazer uma defesa teológica, outra coisa é ele botar o dedo na cara de Jó e dizer: seu pecado foi demais, rapaz, você foi injusto com o órfão, você não velou pela causa do pobre e do necessitado, você fez maldade. Então em algum momento do discurso dele ele aponta mesmo o erro para Jó. Mas nós podemos ainda destacar o interesse em ajudar e falas corretas, como por exemplo o capítulo 5, versículo 8 ao 21 de Jó. Eu não vou ler todo, só vou introduzir para vocês verem. Ele fala lá: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandiosas que não se podem sondar, milagres que não se podem contar. Então ele começa a exaltar a Deus e começa a chamar Jó a ter esperança de entregar sua causa a Deus e buscar a Deus. Versículo 17 e 18 ele fala: bem-aventurado é o homem quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a trata.
ele fere, mas as suas mãos também a curam. Então ele começa a trabalhar um elemento importantíssimo no aconselhamento bíblico, que é a esperança. Ele começa a semear em Jó pensamento de que pode haver restauração, de que pode haver transformação na vida dele, de que Deus está ainda acessível a ele, que ele deveria buscar a Deus. Nós vemos nesse discurso aqui no capítulo 5, do versículo 8 ao 21 e o 27, e o mesmo acontece no discurso de Jó, capítulo 22, também de Elifaz, do versículo 21 ao 30. Então não foi todo o discurso de Elifaz que foi negativo para Jó, não. Parte do discurso ele concluiu puxando Jó para ter uma esperança e se quebrantar diante de Deus. Entretanto, faz uso de uma teologia deficitária. Ele parte da premissa que só os pecadores sofrem. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8, o texto que está na nossa leitura bíblica, mas vale a pena ler novamente. Por favor, quem pode ler o versículo 7 e 8 do capítulo 4. Leva-me agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os ímpios sofreram a destruição? Ele que tem observado, fica o tribunal e seria maldade, isso colherá. O capítulo 5, versículo 2 ao 5, ele continua nessa justiça retributiva, e olha o que ele fala: o ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. Bem vi eu o tolo lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Os seus filhos estão longe de desfrutar segurança, esmagados no tribunal e não há quem os livre. O faminto devora a sua colheita, até o meio dos espinhos atira. Então essa era parte do discurso de Elifaz, que fazia uso dessa teologia que olhava exclusivamente para a justiça retributiva, né? Nós vamos ver mais na frente que existe realmente a lei da semeadura, que o homem planta e ele colhe o fruto do que ele semeia. Mas essa análise ela não pode ser como um cavalo que só olha para frente, não pode ser firmada apenas nesse ponto. Nós temos outras variáveis. Outro erro teológico que ele faz encontra-se em ele no capítulo 22, versículo 2 ao 4. Ele chega a afirmar que Deus não estaria interessado na vida ou na integridade de Jó, que Deus seria transcendente, acima demais do ser humano mortal, e que ele não estaria interessado, né? E olha que isso é algo muito comum para quem passa por fatalidades, de pensar, olha, eu estou servindo a Deus, mas do que isso tem importado? Por que me aconteceu tantas coisas? Onde está a palavra de Deus que diz que os teus anjos darem ordem ao teu respeito para te proteger? Então ele começa a defender uma parte da teologia complicada, de que Deus não estaria interessado na vida de Jó, que pouco importaria a justiça, a integridade de Jó. Vamos ler esse versículo, eu peço para que algum irmão abra Jó capítulo 22, versículo 2 ao 4. Porventura, o homem será de algum proveito a Deus, antes a si mesmo o prudente será do proveito. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos, ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Então, irmãos, por esse posicionamento da justiça retributiva, e ao ponto dele acusar o erro em Jó, acusar o pecado em Jó, e por esse posicionamento de uma teologia em que Deus não está interessado no que acontece com o ser humano. Tem muita gente que crê em Deus. Isso é um pensamento filosófico do nosso mundo de muito tempo. Crê que existe um Deus, mas que Deus pouco se importa com o que acontece com o ser humano. O ser humano está entregue ao acaso. Ele criou todas as coisas e deixou a Terra ao seu próprio desenrolar-se dos eventos, né? Então, por esses posicionamentos,
vem a repreensão de Deus a Elifaz. Capítulo 42, versículos 7 e 8, Deus trata Elifaz de forma rígida. E olha a tratativa que Deus faz. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, ele testifica a retidão de Jó e repreende toda aquela construção que Elifaz fez em seus diálogos com Jó. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a vossa oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus repreende Elifaz, juntamente com os seus amigos, diz que a ira de Deus vai estar sendo segurada e que ele está providenciando uma maneira de remir aquele pecado através do sacrifício, e que Jó queria orar por eles. E perceba, Jó ainda estava em suas chagas, Jó ainda estava em sua desgraça. E a Bíblia diz que quando Jó recebe aquela informação dos amigos, com os animais a serem oferecidos em sacrifício, e quando Jó começa a orar por seus amigos, naquele momento Deus muda a história de Jó. Então a teologia de Elifaz se apoiava em pilares que não podem ser encarados como absolutos, a justiça retributiva, e o outro tem que ser recusado plenamente, de que Deus não tem interesse na vida, por ser transcendente e elevado, não tem interesse nas nossas vidas. A Bíblia não ensina isso, né? Antes de trabalhar, como falei, o que a Bíblia traz como teologia bíblica do sofrimento, eu ainda queria destacar umas características de Jó em cima desse contexto. A Bíblia destaca o temor de Jó. A Bíblia destaca como ele era temente ao Senhor, como ele era sensível à causa do necessitado e como ele se comportava como um verdadeiro conselheiro bíblico. Jó, no que a gente conhece hoje, ele era um aconselhamento, ele desenvolvia o aconselhamento pastoral, ele desenvolvia o aconselhamento, o discipulado, né? A justiça de Jó, quando você vê Deus dando testemunho de Jó, viste o meu servo Jó, que teme ao Senhor e se afasta do mal. A justiça de Jó não consistia somente numa relação com ele, com Deus. A justiça de Jó consistia na sua relação com o seu próximo. Já diz Jesus, acerca do resumo do Antigo Testamento, que o resumo de toda a lei consiste em amar a Deus e ao próximo. Duas vertentes. Então a justiça de Jó se baseava, Jó tinha de Deus, mas Jó dividia aquilo que ele tinha de Deus com o próximo. Ele era um conselheiro bíblico, ele era um discipulador. Nós temos textos na palavra de Deus que mostram, vamos ler rápido. Jó capítulo 4, versículo 3 ao 4, o próprio Elifaz destaca isso de Jó. Olha o que Elifaz fala: eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas, como diz Isaías. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Então, aquelas que tropeçavam, aqueles que caíam em alguma coisa, seja em pecado, seja em fatalidade, seja em algum imprevisto, as palavras de Jó levantavam essas pessoas. As palavras de Jó fortificavam essas pessoas. Nós vimos uma palavra conclusiva no domingo passado do pastor Paulo, no púlpito, e que ele traz exatamente isso. Nós somos chamados por Deus para sermos instrumentos de Deus na vida de irmãos, de pessoas.
Às vezes a fatalidade chega de uma forma tão severa na vida de algumas pessoas que, se não fossem a presença da igreja, da comunhão dos irmãos, a presença de homens que possam ser usados como conselheiros, essas pessoas iriam naufragar em suas fés. Eles tropeçariam, seus joelhos seriam vacilantes, suas mãos perderiam as forças. E Deus colocou o corpo de Cristo ao desafio de ajudarmos e servirmos e levarmos a cargas um dos outros e amarmos uns aos outros. Jó capítulo 29, versículo 12 ao 16. Vamos ler, para destacar a justiça de Jó como um exemplo a ser seguido. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Olha que expressão tremenda, irmãos. Às vezes você não está esperando receber um dinheiro e sai um dinheiro atrasado, sai uma gratificação, sai algo e você pensa assim, não, Deus lhe traz na mente alguém que está necessitado, Deus diz, isso não é para você. É a bênção de alguém que está lá, eu trouxe para você dar para ele. É o que Jó disse. A bênção de quem ia perecendo vinha sobre mim e eu entregava. Cobria-me de retidão e me servia de vestes como manto, e diadema era a minha justiça, e era o olho do cego e os pés do coxo. Olha que tremendo. O cego não enxergava, mas Jó era os olhos dele. O coxo não andava, mas Jó andava por ele. Eu era pai dos necessitados, examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Versículo 21 ao 25, do mesmo capítulo 29. Os homens me ouviam com esperança e em silêncio aguardavam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam suavemente sobre eles. Esperavam-me como a chuva, abriam a sua boca como a chuva tardia. Como a chuva abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Capítulo 30, versículo 24 ao 25. Não, eu peguei a referência errada. Peguei a referência errada. Mas tem uma outra passagem que Jó fala. 31, capítulo 31, versículo 21. Se levantei a mão contra o órfão, sabendo ter o apoio dos juízes da porta, então caia do ombro o meu braço e seja arrancada da articulação. O que Jó está dizendo aqui? Olha, se eu me levantei contra o órfão, tendo o direito, o apoio dos juízes, do judiciário, ou seja, a causa era dele, o direito era dele, mas ele disse, se eu me levantei para fazer jus ao meu direito contra um órfão, cai o meu braço, se desarticula da minha articulação. Essa era a integridade, a justiça de Jó. Então, como um exemplo em todo esse trimestre, todos nós aqui queremos ser reconhecidos diante de Deus como homens tementes e que se afastam do mal. Mas precisamos nos aperceber que jamais seremos tementes a Deus e nos afastarmos do mal, cultivando apenas uma religiosidade privativa. Uma religiosidade que diz respeito somente ao seu umbigo, somente à sua esposa e os seus filhos. Nós temos que sermos direcionados para fora, para o pobre necessitado. Temos que sermos interessados, não apenas olhar para o irmão que padece e dizer, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Irmão, estou bem, estou passando por dificuldade. Não, mas Jesus vai ajudar, vamos orar, Deus vai...
e pronto. A Bíblia diz que proveito há, dizer Deus te abençoe, sabendo que você tem bens nesse mundo. E seu irmão passa por necessidade. E apenas vamos orar, irmão, Deus te abençoe, está tudo bem. Deus vai. Pronto. O irmão pode naufragar na fé dele. O irmão pode estar ali, engolindo água e puxando o oxigênio e sobe e não tem mais oxigênio para puxar. Se queremos ter o testemunho de Jó, sermos tementes a Deus, precisamos nos conscientizar que a nossa religiosidade não pode ser privativa à nossa família, ao nosso umbigo. Precisamos estar voltados para o próximo. Isso eu aprendo e destaco na vida de Jó. Apesar da integridade de Jó, isso não tirava dele a convicção de pecados. Jó, ele não se apresentava diante de Deus como o fariseu diante da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu ergou a cabeça, estufou o peito e se vangloriou e disse: graças te dou que não sou que nem esse miserável pecador. Não. Jó não tinha uma justiça diante de Deus que passava por esse comportamento. Capítulo 9, versículo 20 a 21, Jó falou o seguinte: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então ele me declarará perverso. Embora eu seja inocente, não levo em conta a minha alma, despreza a minha vida. Então Jó sabia que ele não conseguia se justificar como todo homem pecador. A defesa de Jó se baseava na compreensão de justiça humana. Ele era um homem justo sob o testemunho do próprio Deus, mas ele tinha consciência que ele tinha pecado. Não pecado para fazer jus a essa justiça retributiva, mas pecado no sentido de ser pecador, e que não pode jamais se apresentar diante de Deus como aquele fariseu fez diante do publicano. Versículo 13 e 26 do mesmo capítulo 9 de Jó, capítulo 13, versículo 26, capítulo 9 não, capítulo 13, versículo 26, ele diz assim: por que escreves contra mim? Não, esse versículo eu vou falar mais na frente, deixa eu pegar outro, deixa eu amarrar melhor isso aqui ainda. 10, versículo 15, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Eu acho que a referência foi errada. Deixa eu ver aqui. 3, 4. Olha, Jó 19, 4. Embora tenha eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Jó em nenhum momento defende que ele está sendo alvo da justiça retributiva, mas em nenhum momento ele se apresenta de Deus como se fosse o fariseu naquela passagem do publicano. Ele tem consciência de que ele tem erro, tem pecados, tem falhas, né? E Jó, com base nessa consciência, ele tem um desejo de redenção, um desejo que já era um prenúncio de Jesus como Redentor. O capítulo 9, versículo 2, ele fala: na verdade sei que assim é, mas como se justificaria o homem para com Deus? Como eu posso me justificar diante de Deus? Agora sim, versículo 13, versículo 26, capítulo 13, versículo 26, ele fala: por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude? Então ele desejava ter a redenção, ele desejava ter o perdão dos seus pecados, e ele imaginava que
ele estava herdando. Em algum momento do discurso de Jó, ele faz uma defesa da sua integridade, mas em outro momento nós vemos ele aqui, debaixo dessa doutrina retributiva, dizendo: por que me fazes herdar o pecado na minha juventude? Capítulo 17, versículo 3, Jó: dá-me, ó Deus, o penhor que exiges. Quem mais há de ser meu fiador? O desejo dele por redenção. Capítulo 14, versículo 16 e 17, ele fala: então contarias os meus passos, mas não estaria a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, ocultaria as minhas iniquidades. Jó anelava e clamava pelo Redentor. Ele anelava pelo momento em que o profeta ia ser utilizado e dizer: dos teus pecados não lembrarei mais, lançarei para um mar de esquecimento. Ele anelava a redenção de Deus, porque como homem ele era pecador. Não que com isso ganhasse força a justiça retributiva que ele estava sofrendo o fruto do seu pecado, não. Mas no embate perante Deus, todos nós temos que ter essa consciência, nas nossas intercessões, no nosso posicionamento, todos nós temos que ter essa consciência que somos pecadores, falíveis, e necessitamos de redenção, necessitamos de alguém que nos justifique, porque se o homem abrir a boca de Deus, todos nós estaremos condenados. Aleluia. E aí, irmãos, esse era o fato que eu queria contextualizar. E aí eu entro nas 3 perguntas que fiz lá no grupo do WhatsApp. E antes de apresentá-las para vocês, eu queria destacar a palavra de Jó para os seus amigos, versículo 16, 4 ao 5. Por favor, alguém leia. Capítulo 16, versículo 4 ao 5. Também poderia falar, vai falar, se a vossa alma pudesse mudar de vida, eu poderia dividir o jogo da palavra, envenenar pecadores, poderia comparecer nas minhas palavras, e a compaixão do lado, mudaria a vossa dor. Então olha o que Jó fala com seus amigos. Falaria eu também como vós falais? Jó interpela seus amigos e pergunta: se você estivesse no meu lugar, eu ia falar como vocês estão falando? Eu ia menear minha cabeça contra vocês? Antes, eu fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então, a aplicação prática de tudo isso que a gente está estudando, irmãos, é a pergunta que se faz nesse texto. Se você estivesse no lugar dele, faz. O que é que você falaria? Como que você agiria diante de Jó? Se alguém aí do seu lado estiver passando o que Jó passou, como que você seria alguém que teme a Deus e se afasta do mal? Como que essa justiça iria se refletir na vida dessa pessoa? Como que podemos ajudar pessoas que passam por fatalidades? Como que podemos ajudar pessoas que, devido ao dia mal, entram num caminho de depressão, de falta de esperança, como foi a nossa última aula? Que Jó se perguntava, lamentou diante de Deus, se perguntava: por que eu existo? Para que eu viver? Por que não me matas? Porque como podemos ajudar, irmãos, pessoas que perderam a esperança da vida? Como podemos ajudar, irmãos, pessoas que deixam entrar no seu coração ataques de Satanás que são reproduzidos no texto que o nosso pastor, presidente, leu na doutrina de terça? Vamos ler esse texto, Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, versículo 13 ao 15, olha o que diz:
Olha o que acontece com pessoas que passam por situações calamitosas. Exemplo do que aconteceu com os filhos de Asaf. As vossas palavras, Deus falando com o povo por meio do profeta Malaquias. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que me aproveita é termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam. E até os que temem ao Senhor, os que tentam ao Senhor, escapam. Então, no momento do dia mau e da adversidade, o nosso tentador vai se apresentar querendo semear pensamentos como esse. É inútil servir a Deus. Que história é essa de Deus se importar contigo? Se Ele se importar, Ele ia permitir que tua esposa fosse estuprada? Se Ele se importasse, Ele ia permitir que essa bala perdida pegasse cheio na veia safena do teu filho? Se Ele se importasse, Ele ia permitir que isso acontecesse contigo? De que te serviu ir para a igreja, dar o dízimo e ir para a igreja e estar todo esse tempo na igreja? Como que nós podemos ser resposta a pessoas que passam por isso? Recentemente na minha família, nós estamos lidando com isso. Tivemos a perda do presbítero irmão Jorge Schaefer. Em seguida, a perda de uma fatalidade da filha dele com 30 dias depois. Nós tivemos no sepultamento, sepultamos o presbítero Jorge Schaefer junto com a Sandra, e 30 dias depois o caixão da Sandra estava entrando em cima do caixão do Jorge Schaefer. E a morte da Sandra foi extremamente trágica. O carro vinha numa chuva torrencial a 40, 30 km por hora. De repente o carro perdeu o contato com o chão, porque ele acoplanou na água, e foi assim, câmera lenta. De repente ele bate na banqueta, o carro vira em câmera lenta. E a Sandra bate a cabeça no vidro que pega uma pedrinha, uma pedra pequena, e aquilo dá um traumatismo craniano, ela morre no local. E no carro, outras pessoas que não temiam a Deus passaram ilesa, não tiveram nada, o carro estava a 40 km por hora. E aí partes da família começam a perguntar: em vão minha mãe serviu a Deus? Por que Deus levou minha mãe nessa situação? Minha mãe estava esperando a primeira neta dela, estava nascendo agora, nasceu 20 dias depois de Deus levar. Por que Deus não esperou para ela ter a alegria de ter a neta nas mãos? Onde que está Deus numa situação dessa? E a bondade de Deus? A gente está aqui solto ao acaso. Como que podemos ser resposta a pessoas que passam por fatalidades? E digo mais, como a gente pode armar o nosso próprio coração para o dia mau? Como nós podemos estar edificados em nosso coração para o dia mau, se isso acontecer conosco? Aí nós entramos na teologia bíblica do sofrimento. E eu fiz 3 perguntas para tentar nos levar a respostas nessas indagações. Primeiro, entendendo o erro da aplicação das verdades de Elifaz, das verdades de Deus por Elifaz. Entendendo que Elifaz errou, que não é absoluto. Deus repreendeu Elifaz, Jó 42, versículos 7 e 8. Como podemos categorizar as causas do sofrimento humano? Nós não podemos categorizar que se nós sofremos é porque pecamos. Apenas isso não. Nós temos que ter uma visão bíblica. E a Bíblia nos apresenta uma visão completa. E com base, irmãos, no livro de Hyatt Lambert, Teologia do Aconselhamento Bíblico, eu consegui estruturar, juntamente com outros livros, Jay Adams, e esse livro que eu quero em breve recomendar na conclusão da aula,
Eu consegui sistematizar aqui, teologicamente, as causas do sofrimento humano. Isso vai nos ajudar a ter uma convicção de fé para quando nós passarmos pelo dia mau e termos estrutura teológica para ajudar as pessoas que estão passando por pensamentos assim. Primeiro, nossos pecados. Nossos pecados são causa de nós passarmos por situação de sofrimento. Davi pecou com Batseba e o seu pecado trouxe sofrimento para sua casa. Sansão pecou com o Dalila e o seu pecado trouxe sofrimento para ele. José escapou do pecado da mulher de Potifar. Se não tivesse escapado, haveria de cair sofrimento sobre a vida dele. Sofrimento por fruto do pecado. Sofrimento caiu sobre José, caiu, mas já por outro motivo. Mas o pecado é motivo de sofrimento. E nós temos que ter cuidado que muitas vezes as pessoas passam por inúmeras situações de sofrimento, mas essas pessoas elas precisam ser sim admoestadas, chamadas ao arrependimento. Precisam ser trabalhadas para que se arrependam. 2. O pecado dos outros. Muitas vezes o sofrimento nos alcança não por fruto dos nossos pecados, mas porque outros pecaram contra nós. É uma esposa que sem causa dá vazão ao adultério. E aquilo traz sofrimento para os seus filhos e para o esposo. Então nós estamos a mercê de alguém pecar contra nós. Nós estamos em meio ao mundo de pecadores. Terceiro, o sistema do mundo. A Bíblia diz em 2 João, capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que os que querem seguir a Cristo piedosamente padecerão perseguição. O sistema do mundo, irmãos, ele é como o crente, ele anda contra o mundo, contra a correnteza. É como se você tem uma escada rolante que desce e Deus lhe salva, lhe faz sair da região da sombra da morte e traz para o reino do Filho do seu amor. E você, em vez de descer naquela escada rolante, você tem que começar a subir. E a escada está descendo. É como um rio que a correnteza desce, água abaixo, que você vai subir. Por conta disso, você vai ter sofrimento. Você pode perder o emprego, você pode perder relacionamentos, você pode perder recursos, porque o sistema vai se opor a você se você quiser servir a Deus piedosamente. Quarto, o diabo. O diabo é motivo de sofrimento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 6, versículo 12 fala: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Atos capítulo 13, versículo 10, quando Paulo interage ali com o procônsul Sérgio Paulo e uma pessoa é usada por Satanás para embaraçar o caminho, Paulo repreende ele e traz verdades sobre a atuação de Satanás. Paulo fala: ó filho do diabo, até quando não cansarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então Satanás empreende esforços para perverter os retos caminhos do Senhor. Satanás é a ave de rapina que tenta roubar a semente que é semeada na parábola do semeador. É motivo de sofrimento, como foi na causa de Jó. Quinto, decisões erradas. Muitas vezes nós escolhemos sofrimento por sermos falíveis em nosso processo de decisão, de discernir o caminho a trilhar, o atalho a pegar. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem direitos, mas ao final deles são caminhos de mortes. E às vezes nós tomamos decisões erradas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo. Decisões erradas que vão nos levar a caminhos de sofrimento. Isso é motivo também de sofrimento humano. Que não necessariamente essas decisões são pecado em si, porque não contrariam diretamente a uma ordenança bíblica, mas é fruto de nós termos uma visão como a ovelha não consegue discernir bem, ela não enxerga bem, e ela depende do seu pastor para conduzi-la e guiá-la a pastos verdejantes. Sexto, a fragilidade que nos conduz à morte. Todos pecaram e todos caminham para a morte. E quando
eu trabalho esse tópico, eu não falo só no dia que nós vamos morrer. É uma fragilidade que nos acompanha. É uma catarata, é uma diabetes, é uma deficiência física, é uma gripe, é um vírus. Tudo isso mostra a fragilidade que veio do pecado do Éden. E isso nos alcança, irmãos, como alcança o ímpio. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 fala: tudo que acontece ao ímpio acontece ao justo. Nós estamos à mercê de tudo isso. Capítulo 2, Eclesiastes 9, versículo 11 e 12, tem um texto que fala que como o dia mau chega na vida do ímpio, e ele é pego por armadilhas. Vamos ler. O sofrimento ele tem um propósito, ele não vem ao acaso. Ele não vem sem a permissibilidade de Deus na vida do que o teme. Mas nós temos que estar preparados. Porque do jeito que acontece ao ímpio, a fatalidade de uma bala perdida, de ser pego como peixe é pego na isca do anzol, nós estamos suscetíveis. Veja o capítulo 9, 11 e 12, versículo 11 e 12 de Eclesiástico. Vi algo mais debaixo do sol. Nem sempre, eu vou transliterar que a minha tradução aqui não está tão boa. Mas ele fala aqui, nem sempre os ligeiros conquistam, nem sempre os mais rápidos conquistam o prêmio. Às vezes a pessoa é mais rápida, mais esforçada, mas nem sempre ele vai conquistar. Vai ser outro que vai passar e vai ganhar. Nem sempre é do valente a vitória. Tampouco, nem sempre do sábio, o que tem entendimento, consegue o pão. Nem ainda o prudente a riqueza. Nem dos entendidos o favor. Todos, no entanto, do tempo de sorte dependem. Além do mais, o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como o passarinho que se prende com um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Então os filhos dos homens, por conta do pecado do Éden, estão à mercê do mau tempo, do imprevisto, da fatalidade, do dia mau. Todos estamos expostos. Agora, Deus, Ele não está indiferente a essa situação de sofrimento. Deus, Ele tem propósitos com o sofrimento. Primeiro propósito, eu vou definir 3 propósitos que Deus tem com o sofrimento. E esses propósitos, muitas vezes, eles estão entrelaçados. Muitas vezes eles estão presentes. 10 minutos para a conclusão. Primeiro propósito, sofrimento. Forma de disciplina e correção. Deus traz sofrimento, muitas vezes, para corrigir caminhos errados. Corrigir valores. Salmo 119, versículo 67 fala: antes que o Senhor me corrigisse, eu andava em caminhos maus, andava errado, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32 fala também de um Deus que corrige seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 11 fala de um Deus que ama, e porque ama, cuida, e porque cuida, disciplina, corrige. Então muitas vezes o sofrimento vai nos alcançar com efeito de correção, para que possamos corrigir rotas, corrigir escolhas, corrigir prioridades, corrigir nosso foco, nossa atenção. 2. O sofrimento tem um propósito de trazer crescimento e instrução. Salmo 119, versículo 71, fala assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Então, às vezes, no momento do sofrimento, nós temos a capacidade de entender algo que não havíamos entendido antes. Algo se clareia, a gente consegue discernir coisas que são temporais e coisas que são eternas. É no leito de morte que o homem normalmente vê quão fútil foi a forma que ele administrou os seus dias,
a forma que ele se dedicou a tantas desavenças, a tantas intrigas, a tantas disputas patrimoniais, enquanto aquilo não serviu de nada. O sofrimento amolece o coração. O sofrimento é um professor duro, mas ensina fortemente. Eu tenho um tio que está passando por um processo de câncer, mas a minha avó era crente da Assembleia de Deus, orou muitos anos, morreu orando por ele. Mas um coração obstinado, não ouvia a palavra. Se a gente fosse falar de Deus para ele afrontava. Era uma pedra dura. Mas agora está no leito de morte, passando pelo câncer, com o coração amolecido, ouvindo a palavra, tendo experiência com o Espírito Santo, se dobrando e chorando na presença de Deus, porque o sofrimento ele ensina, o sofrimento amolece, o sofrimento instrui. Nós temos diversas passagens. A Bíblia diz que até o próprio Cristo aprendeu a obediência pelo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, que a tribulação traz perseverança, a perseverança traz esperança, a esperança traz a fé. Nós crescemos com sofrimento e na sua soberania, na sua bondade, Deus permite que o sofrimento venha ao nosso encalço, para que nós possamos crescer dentro do alvo de sermos a estatura de Cristo, de nos aproximarmos do caráter de Cristo, de reformularmos os nossos caminhos maus, para que possamos nos aproximar mais do que Cristo espera de nós. E por último, o sofrimento vem para a honra e glória de Deus e para a expansão do seu reino. Como o ouro é provado pelo fogo, assim nós somos provados pelo sofrimento, para que a nossa fé prevaleça, a nossa fé se fortaleça, e isso redunde a Deus em louvor e em adoração. Muitas pessoas no leito do sofrimento conseguem, as pessoas às vezes vão ali trazer algum conforto para aquele que está convalescendo no seu leito de morte, e nós que vamos levar o conforto, nós somos impactados com a fé daquela pessoa, e ela que nos conforta, ela que louva e adora e engrandece a Deus. Então o sofrimento vem trabalhar a fé, como o ouro é provado pelo fogo, né? Que redunda para a glória de Deus, para a honra de Deus. Foi esse o sofrimento que veio na vida de Jó, para que a honra, a glória de Deus fosse exaltada na vida dele, que ainda que o homem é possível resistir às mais duras e severas provações e crer que o seu Redentor existe, que por fim se levantará em seu favor. As prisões de Paulo foram para a expansão do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, ele fala: não quero que ignoreis minhas prisões, porque eu estou preso, o Evangelho tem aumentado, tem se proliferado. Às vezes Deus permite que passamos por situações de perder um filho, para que ele nos console, para que mais na frente nós possamos consolar outro que passa pelo mesmo problema. Às vezes Deus permite que nós passamos por uma situação de fatalidade, é o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, para que a consolação que nós recebamos seja para que consolemos outros, ou seja, propósito de honra, de glória e de expansão do reino de Deus. A morte de Jesus é um exemplo: sofrimento, pregos, agonia, mas tinha um propósito de expansão do reino, de um propósito de salvação por trás. O martírio dos apóstolos é um exemplo: sofrimento, morte, espetáculos aos que assistiam, mas Deus tinha um propósito de expansão do reino, da glória, da honra, de pessoas que não se dobravam, da autenticidade das testemunhas oculares de Jesus. Deus estava autenticando que eles não estavam mentindo, porque morreram em função daquilo que acreditavam. Então todo sofrimento na vida do crente, temos essa certeza, tem um propósito de trazer a glória de Deus, de trazer crescimento, de trazer a expansão do reino, e de muitas vezes corrigir nós mesmos como pecadores. Então, irmãos, como tratarmos pessoas assim? Nós temos que trabalhar a confiança em Deus. Temos que tratar a confiança em Deus. Quem sofre por conta do seu pecado, a tratativa bíblica é chamar o arrependimento. Quem sofre por pecado de outros, a tratativa bíblica é chamada ao perdão. Mas quem sofre por fatalidades como Jó,
A tratativa bíblica é confiar em Deus, na bondade de Deus. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos, Salmo 119, versículo 68. A tratativa bíblica é confiarmos na soberania de Deus. Deus é soberano, tudo está ao seu controle. Nós não estamos entregues ao mero acaso. Se alguma fatalidade nos alcançar, não passou por debaixo da soberania de Deus. Deus se importa conosco. Foi assim que Deus tratou Jó. Nos 3 capítulos que Deus respondeu aos questionamentos de Jó, o que é que Deus respondeu? Deus revelou a realidade espiritual que Jó estava enfrentando? Não. Deus trabalhou a compreensão de Jó acerca da soberania de Deus, da grandeza de Deus, de que nada passa ao acaso das suas mãos, dos seus olhos. Então, quando estivermos diante de pessoas, ou nós mesmos estivermos diante de fatalidades, que possamos crer e descansar na bondade de Deus, na soberania de Deus, no controle de Deus. Terceiro, na reciprocidade e na fidelidade de Deus. Hebreus 11:6. É necessário que o que serve a Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador. Isaías 64, versículo 4. Nem com olho se viu, nem com ouvido se percebeu. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus como ti, como o Senhor que trabalha para aquele que nele espera. Nós não estamos ao acaso. Confiança em suas promessas, que tudo que acontece conosco coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Só que esse bem não é a vitória no sofrimento. Esse bem é estarmos mais parecidos com Cristo. Esse bem muitas vezes é sermos acometidos pelo câncer e não estarmos na expectativa da cura, mas na expectativa de crescermos em Deus, em meio àquele processo. Teve um testemunho aqui tremendo de um irmão que estava com problemas mental, que ele, um problema de degeneração do cérebro, e que ele tinha problemas que já estavam se aparecendo, e ele disse: olha, eu não consegui minha cura, mas eu quero agradecer a Deus, porque em meio a esse processo eu tenho crescido e tenho testificado da fidelidade de Deus. Precisamos reforçar a crença que Deus é fiel e que não nos dará um peso além do que nós possamos suportar. Antes, com o peso, nos dará o escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Precisamos destacar a crença na alegria que temos em sermos fiel a Deus. João capítulo 15, versículo 10 e 11, Jesus falou: aquele que guarda os meus mandamentos, o amor do Pai estará nele. Assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai, e o amor do Pai está em mim, e eu tenho vos dito isso para que a vossa alegria seja completa, e a minha alegria esteja em vós. Então, crendo na promessa que vale a pena ser fiel, vale a pena guardar os mandamentos, vale a pena permanecer no amor de Deus, porque ainda que eu não tenha a alegria da cura, ainda que eu não tenha a alegria da restauração que Jó teve, mas eu vou ter a alegria de Deus na minha vida, que excede todo entendimento, a alegria que me faz passar pelo vale da sombra da morte, cantando vitória e adorando a Deus. Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Por fim, irmãos, quero recomendar, se você quer se capacitar para ser um conselheiro bíblico, ajudar pessoas em momentos de crise e se fortalecer, ter um entendimento teológico maior sobre a sua própria vida, sobre os dilemas da vida humana, esse livro é um livro excelente, introdutório nessa área do aconselhamento bíblico.